te amo, você é minha. É isso que eu quero ouvir, eu quero, né? Eu quero ser exortada. Mas aí, lendo o livro de Esther, irmãos, eu fiquei agarrada aqui durante um bom tempo no comecinho do livro de Esther. Porque aí Deus começou assim a me mostrar tudo que Ele tem feito na minha vida. E aí eu quero contar para os irmãos, assim, rapidamente, a história de uma moça. Essa moça, na verdade, na época, assim, começou ainda criança. E ela é uma menina que foi criada nos caminhos do Senhor. Ela tinha pais crentes. Nasceu no berço evangélico, né? A gente fala que filho de crente é crente. Será? Aí essa menina, ela era, na época ela era professora de escola dominical, mesmo criança, ela sempre participava de tudo, todos os trabalhos. E o pai dela era pastor missionário, então ela ia para todos os cultos, culto ar livre, para todos. Ela cantava, lia a Bíblia, era tudo ela e os irmãos. E assim, a promessa de Deus na vida daquela menina era maravilhosa. Não tinha dúvidas de que o poder de Deus estava na vida daquela menina. E aquela menina cresceu, aí ela se tornou adolescente e vieram as ofertas de Satanás, né? Um período, às vezes, muito crítico da vida do ser humano. As maiores crises começam na adolescência. E essa moça realmente enfrentou muitas crises na adolescência. Ela ficou dividida entre a fé dela e o ego dela. E aí, nesse momento, ela se afastou dos caminhos do Senhor. E, irmãos, eu sempre falo, quando eu vou conversar com alguém, aconselhar alguém, porque tem gente que fala, já teve gente que já me falou assim: ah, mas será que você tem moral para falar alguma coisa? Eu falo: moral eu não tenho não, mas eu sou indicada para falar. Porque, afinal de contas, o sangue de Jesus me lavou, e moral mesmo, ninguém aqui vai ter moral para falar nada. Mas a gente sabe que assim, Jesus dá graça para nós e a gente consegue falar, né? Que é só pela graça. E, irmãos, essa jovem, ela se afastou dos caminhos do Senhor, e um dia os pais dela estavam se mudando de cidade. E essa jovem estava caminhando assim pelo passeio, e a mãe dela viu, teve uma visão, um momento teve uma visão, dizendo que ela escutou uma voz dizendo que a filha dela estava recebendo livramento. A menina ia caminhando assim na calçada, de repente ela viu um abismo. E a menina caminhando na beiradinha do abismo, assim, bem na beiradinha mesmo, quase a ponte caía. E eu tava. Essa moça estava andando muito rápido. E nesse momento a mãe dessa moça olhou assim, clamou o sangue de Jesus. E dali pra frente eles se mudaram, foram para outra cidade. E essa mãe entendeu que essa filha estava recebendo um livramento do Senhor, e que a partir de então as coisas iam mudar. E aí, chegando na nova cidade, a princípio essa moça, ela compartilhou da fé dos pais, continuou compartilhando da fé, e pregava a palavra de Deus. E Deus usava de forma maravilhosa. Ela ouvia várias vezes promessas de Deus para sua vida, de Deus usar ela. E assim, em determinado momento ela recebeu um chamado do Senhor, uma profecia que falava para ela o seguinte: de você vai sair espadas da sua boca, dos seus braços vão sair fogos, tochas de fogo. E onde você for, Deus vai te usar em lugares peculiares, lugares que pessoas não conseguem ir. Mas eu sou uma adolescente, estava começando a viver a vida. Ela não entendeu muito bem aquela promessa, mas acreditou, né? Porque Deus, ele tem caminhos que a gente não conhece. A vida de Esther mostra isso de uma maneira maravilhosa. Os propósitos do Senhor são tão maravilhosos, tão grandiosos, que a gente não pode nem mensurar. A gente imagina e é muito melhor. A palavra do Senhor diz isso, né?
que o Senhor pode fazer muito mais do que nós pensamos e imaginamos. E irmãos, essa moça, mais uma vez, e por causa de agradar pessoas, porque eu acho assim, a maioria das vezes o que nos leva a pecar, a desobedecer, a viver em desobediência, é porque a gente está buscando sempre agradar as pessoas e as situações erradas. Porque não tem outra explicação. Porque às vezes a gente fala, não, é porque eu quero ser assim. Eu sou feliz assim. É o que o mundo diz para nós, né? O mundo diz para nós que se te faz feliz, você tem que fazer. Não é mesmo? Então faça. Porque a verdade, ela é relativa. Não tem porquê você deixar de ser feliz por causa de um Deus que te exige tanto. Se Ele te ama mesmo, Ele vai te aceitar do jeito que você é. Isso é o que o mundo fala, né? Mas a palavra do Senhor diz que venham como estão. Venham como estão. Realmente Ele nos aceita como estamos. E essa moça, mais uma vez, ela se desviou dos caminhos do Senhor. Por causa de amizades. Tentando se encaixar numa sociedade que é impossível. Impossível, gente, impossível. Impossível. E foi tentando e cada vez mais se afundando. Mas assim, ela tinha pais que oravam por ela. Pais que ensinavam a palavra para ela. E por mais que ela tivesse as suas escolhas, né? O Senhor não estava cuidando dela e tinha promessas para a vida dela. E aí essa moça se afastou dos caminhos do Senhor e depois, novamente, ela voltou. E aí ficou entre indas e vindas durante anos. Indas e vindas. Passou alguns anos, ela se casou, teve um filho e ela estava firme nessa época, estava firme com Jesus. E ela dedicou a sua vida a cuidar do filho, porque as mães que sabem que, né, os primeiros meses são os mais difíceis, os primeiros anos, tá difícil até hoje, não. E assim, ela, infelizmente, aconteceu dela se separar. Eu não creio que estava nos planos do Senhor, mas o homem decide o que ele quer e Deus trabalha em cima disso. Porque, irmãos, se tem uma coisa que eu aprendi, é que Deus não desperdiça nada na vida da gente. Deus, Ele honra a gente em tudo, quando a gente decide seguir e obedecer. E essa moça, depois de passar, se dedicar tanto ao filho, foi assim, 100%. O Senhor até ficou um pouco de lado. E quando essa moça retomou a vida, assim, que é a hora que a gente mãe começa assim, a conseguir respirar um pouquinho, aí ela novamente, Satanás, ainda tinha planos para a vida dela, porque ele queria destruir tudo o que Deus tinha prometido para ela. E assim como Esther, essa moça muito famosa. Então, aí acho que é por isso que eu me identifico muito com a Esther, porque toda vez que eu escuto alguém falando sobre a formosura, eu lembro de Esther. E assim, a beleza, irmãos, é uma coisa que o Senhor nos deu, que Ele quer usar. E essa beleza às vezes não está só na aparência da gente, né? É uma voz maravilhosa, como da minha prima, que eu ouço ela cantando, meu coração se enche de alegria, porque foi Deus que deu essa voz para ela. E cada um aqui tem dentro de si, além dessa beleza que vocês têm por fora, que não é a mais importante, existe uma beleza dentro de vocês. Todos nós temos um chamado com o Senhor, todos nós, ninguém está isento disso, ninguém. Se você não quiser aceitar seu chamado, isso aí é um problema seu com Deus. Não vai dar muito não, tá, irmão? Só te aviso. Mas aí essa jovem, mais uma vez, se afastou dos caminhos do Senhor
Mas aí ela mergulhou de cabeça. Irmãos, foi assim, começou com pequenas coisas. Como normalmente a vida da gente permite os erros. Tudo começa com a desobediência. O primeiro que a gente desobedece é a Deus, porque Ele está chamando e a gente está, não vou querer não, agora depois. Primeiro eu tenho que aproveitar a minha vida, eu tenho que curtir tudo, eu tenho que conhecer tudo. Quando eu tiver bastante experiência, aí eu volto, porque aí e o crente, quando ele nasce na igreja, ele fica com essa curiosidade, né? Ele fica assim, mas eu tenho que saber como é que eu vou contar testemunho. Ai, irmãos, mas os irmãos me perdoem a palavra, mas que burrice. É muita ingenuidade. E aí essa moça entrou no mundo de cabeça, mas começou assim, com pequenas coisas, pequenas desobediências. E aí, a partir daí, as coisas foram se normalizando. Porque é isso que o pecado faz conosco. É isso que o pecado faz. Ele vai entrando na sua vida devagarinho. Isso aqui não tem problema. Não está escrito desse jeitinho na Bíblia, então a gente acha uma brechinha ali na Bíblia. Daqui a pouco, a gente está fazendo, e aí quando alguém vem falar com a gente, está assim, não, isso não é errado não. O que tem beber um vinhozinho de vez em quando? Faz bem para a saúde. Qual que é o problema de sair com os meus amigos lá do mundo e eu preciso confraternizar, eu preciso evangelizar, sentado num bar? Preciso, não, preciso. Mas lá no trabalho, se eu não participar das festividades, dos encontros, eles vão me excluir. Então não tem problema, Deus sabe a intenção do meu coração. Irmãos, Esther, em momento nenhum, com todas as razões, todos os motivos, momento nenhum, ela disse isso para o primo dela. Ela simplesmente respondia que tudo bem. Eu acredito que ela falava sim senhor, claro. E eu acredito que ela dobrava os seus joelhos e ela conversava com Deus. Deus, me ajuda. Eu preciso da tua ajuda. E assim, irmãos, foi com essa forma. Ela, ali no mundo, entrando cada vez mais no pecado, relativizando todos os pecados, achando uma justificativa para todos os erros. E chegou um momento que nem a Bíblia mais, nem a oração mais ela não fazia. Ela não via mais necessidade, porque afinal de contas ela estava bem, ela estava feliz. Porque é isso que o mundo traz para nós. Quando a gente chega lá, Satanás oferece manjares, coisas maravilhosas, muitos amigos, muitas risadas, muitos momentos felizes. E pra quê? Eu não estou precisando de Deus, não. E aí, Satanás primeiro destruiu o emocional dela. Acabou com o emocional dela. E nesse momento, para não sentir a dor, porque quando a gente tem o emocional da gente atacado, pessoas que já tiveram depressão sabem muito bem como é isso, ou crise de ansiedade. A gente quer fazer de tudo para esquecer o que a gente está vivendo, a gente quer anestesiar de qualquer jeito, a gente não quer se permitir sentir, porque sentir dói demais. E a gente não quer sentir. E depois de destruir o emocional dela, e aí ela procurar várias formas no mundo, com as amizades, de preencher esse vazio, porque ficava vazio ali. Era uma dor, mas na hora que a dor vinha, não, peraí, vou ali, ô fulano, vamos sair, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso dar risada. Eu preciso rir, eu preciso distrair minha cabeça. E assim ela fazia. E aí depois de um bom tempo, ela sempre estava ali ensinando para o filho dela a palavra de Deus, por mais que ela não fizesse nada do que estava escrito a palavra.
ensinando. Então, de todo jeito, ela estava ouvindo também, né? E ela ensinou o filho que horário de dormir, as refeições, os nossos costumes religiosos, né? Eu estava sendo totalmente religiosa, irmãos. Até a minha intenção era contar sobre uma moça, mas é difícil falar de uma moça, sendo que a moça sou eu, né? E, irmãos, mesmo ali ensinando para ele, eu não sentia absolutamente nada. Eu orava, não sentia nada. Eu não ouvia a voz de Deus. Eu achava que era assim, ele precisa ouvir, eu não. Porque eu não quero. Mas ele vai ser crente, porque eu não quero saber aqui para ele não. Então ele vai ser crente. Mas chegou um momento, irmãos, que isso foi diminuindo cada vez mais. Aí acontecia uma vez por semana. E aí os meus pais é que cumpriam esse papel. Porque às vezes eu não estava em casa, às vezes eu arrumava um emprego para trabalhar à noite, justamente porque eu sabia que a única maneira de eu me esconder, né, esconder os meus pecados, não, eu estou trabalhando, mas era trabalhando à noite, né, áreas, festas, eventos. Eu estava assentada e comungando com os esclarecedores. Então, para os meus pais era assim, não, eu vou trabalhar. E aí às vezes ficava, como é muito longe, né, os irmãos aqui já se devem saber que a gente mora bem longinho. Então, aí minha desculpa era, não, eu preciso trabalhar. Eu ia trabalhar, mas era só uma desculpa. Porque o meu objetivo nem era trabalhar. Eu trabalhava muito, mas o meu objetivo era me divertir. Eu queria esquecer tudo aquilo que Deus tinha prometido para mim, porque eu cheguei num ponto que eu cheguei a falar assim para minha mãe, eu não creio mais. Não tem jeito para mim. Não existe solução para mim. Satanás, além de destruir o meu emocional, ele destruiu também, começou a destruir a minha aparência. E foi um processo de autodestruição tão grande, mas tão grande, que foi assim, muito rápido, muito rápido. Nem eu não conseguia acompanhar, irmãos. Tinha hora que assim, eu olhava no espelho e eu não me reconhecia. Eu levava às vezes uns segundos para aterrissar ali naquele momento e olhar e ver. Em alguns momentos vinha aqueles pensamentos assim, o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo sempre esteve presente, falando comigo. Irmãos, às vezes eu estava lá, às vezes na casa de alguma amiga, que eu fui dormir, porque não dava para voltar para casa. E às vezes aquelas pessoas, todas foram dormir bêbadas, e todos daquela situação assim, pecado mesmo, não tem aquela situação realmente deplorável de, por mais que houvesse conforto ali, o Espírito Santo me despertava todas as madrugadas, e eu não conseguia dormir. Eu não dormia. Todas as vezes que eu estava fora de casa, eu não conseguia dormir. Eu passava a noite no quarto. Eu conseguia dormir uns 10 minutinhos. Eu podia estar com sono, ter trabalhado a noite inteira, o dia inteiro. Já teve vezes que eu cheguei a trabalhar 3 dias seguidos. Mas quando eu deitava para dormir, 10 minutinhos eu acordava, era despertada. E aí eu me via naquela situação, eu olhava ao redor, todo mundo dormindo. E aí às vezes eu levantava, procurava para ver se tinha alguém acordado, para conversar um pouco, todo mundo dormindo. E aí o Espírito Santo me mostrava assim, o que você está fazendo aqui, Ariane? Vai embora. O que você está fazendo aqui, Ariane? E eu ignorava essa voz totalmente. Eu falei, não, eu não quero ouvir isso, é aqui mesmo que eu quero estar, eu estou onde eu quero estar, eu não vou sair daqui, eu não quero voltar para casa. E é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E não voltava a dormir não, irmãos. Ficava acordada e eu ficava, me dava crise de ansiedade e eu só me acalmava quando eu chegava em casa. E mesmo assim eu teimei, eu falei, não, eu vou continuar vivendo essa vida porque é o que eu quero. É assim que eu sou. Essa sou eu.
assim, esse processo de autodestruição, teve um momento que eu até tenho um vídeo esses dias mexendo no meu celular, fazendo uma limpa ali, porque o Espírito Santo me incomodou. Já era mais de meia-noite, eu durmo cedo, eu durmo 9, 10 horas da noite no máximo. Só de culto que não dá, né? Mas eu durmo cedo, nesse dia eu não conseguia dormir. E aí o Espírito Santo, eu senti de ver minhas fotos. Na verdade, assim, apareceu uma foto na tela, e aí era uma foto antiga. Aí me deu um sentimento ruim de ver aquela foto, uma tristeza de ver aquela foto. E aí eu fui e apaguei aproximadamente umas 20 mil fotos. Só que conforme eu ia passando as fotos, Deus ia me mostrando todos os lugares que eu passei, tudo que eu vivi em tão pouco tempo, quantas feridas eu me causei em tão pouco tempo. E teve um vídeo que me chamou a atenção. Foi um momento quando eu coloquei um piercing aqui, essa parte do rosto aqui. Coloquei aqui. E o processo para colocar ele, irmãos, é muito doloroso. Não é nem recomendável mostrar para todo mundo. E esse vídeo eu salvei, porque eu acredito que assim, a gente precisa testemunhar o que Deus faz, das obras de Deus, como foi cantado. E nesse vídeo, assim, a moça, ela primeiro pega uma espátulazinha, enfia no rosto, puxa um pedacinho de carne e coloca uma base de parafuso e coloca um pininho por cima. Irmãos, eu cheguei nesse ponto. Olha o que o pecado faz com o homem que se afasta dos planos de Deus. Eu destruí o meu rosto. E quando eu olhava, e aí eu não satisfeita, eu fui lá e raspei minha cabeça. Fui lá e tirei todo o meu cabelo porque eu tava me achando feia. E eu queria começar de novo, mas eu não queria começar de novo do jeito certo. Eu queria começar de novo do meu jeito, mais uma vez. E fui lá e raspei minha cabeça. E assim, eu cheguei realmente num ponto que eu falei assim, olha mãe, não tem mais jeito pra mim, não tenho mais fé. Minha fé acabou. Minha fé não tem. Não, minha filha, tem fé aí ainda, ela só tá soterrada. Não, mãe, acabou, não tem fé, eu não acredito em nada. Eu não acredito em nada. Deus não quer nada comigo. Tudo que eu fiz, tudo que eu vivi, tantas vezes Ele me chamou. Até quando eu estava lá no meio daquele povo, no meio do pecado, Ele me chamou e eu falei que não, eu não quero ir, eu não vou, eu não quero. E Ele continuou me chamando, mas eu falei assim, não, agora não dá mais. E aí realmente eu parei até de ouvir esses momentos do Espírito Santo me despertar. E eu já comecei, porque a gente começa a normalizar, de tanto que a gente fala não, a gente vai normalizando essa situação do Espírito Santo falar e a gente ignorar ele. E eu normalizei tanto que pra mim ele não estava mais falando comigo. Aí eu já começava a justificar de outras maneiras. Eu comecei até a questionar a existência de Deus, porque eu assim, como que Deus existe? Como que Ele permitiu eu chegar nesse ponto? E eu questionava, e questionando, eu falava assim, como eu não quero sentir nada disso, então eu me nego a pensar nisso, eu não vou pensar sobre isso, porque se eu pensar sobre isso, eu vou ter que sentir, e se eu sentir vai doer, se doer, eu não vou aguentar, eu não tenho força, eu não vou aguentar. E aí, irmãos, o poder da oração, né? O poder da oração é maravilhoso. Aleluia. A Bíblia diz que a oração do justo muito pode ser efeitos. Glória. E Deus é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso, que às vezes sim, a gente espera grandes sinais, a gente espera grandes manifestações, a gente espera um pregador de fora vir falar e profetizar, e não foi por
impossível isso. E muitas orações da igreja, eu acredito que essa igreja aqui já orou muito por mim, e eu sou muito grata pelas orações. Que Deus possa continuar abençoando grandemente a vida de vocês, porque assim, inclusive, são muitos testemunhos, irmãos. A minha cabeça fica, porque eu quero contar tudo, porque é tão maravilhoso o que eu sinto hoje. Glória a Tão Deus. assim, Aleluia. que tem hora que eu acho que eu vou explodir de tanta coisa que eu tenho para falar. Deus colocou um ministério na minha vida que eu não sabia que eu tinha. Provavelmente sempre existiu esse ministério, mas eu nunca dei espaço para o Espírito Santo trabalhar na minha vida. É o ministério de interceder, porque depois que eu percebi que foram as orações dos meus pais, do ciclo de oração, de todos os irmãos, todo lugar que a minha mãe ia, ela pedia oração, em todo lugar. Aí agora minha mãe fica me levando, irmãos, com ela, nos lugares. No começo eu achava que ela queria minha companhia, agora eu já tô achando que ela tá querendo me exibir. Porque toda ela fala assim, Anne, fica de pé aí, porque eu tenho que contar o que Jesus fez na vida dela. E aí eu fico um pouquinho acanhada de começo, né? Porque assim, talvez os irmãos não percebam isso, mas eu sou uma pessoa tímida. É difícil de acreditar, mas é verdade. E na verdade, assim, essa timidez ela tem muito a ver, irmãos, porque eu não era assim. Tem muito a ver com o pecado, que a gente sente muita vergonha de quem nós nos tornamos depois do pecado. Nós ficamos envergonhados. E não é que eu sinto isso o tempo todo, mas é porque isso ainda está dentro de mim, né? E o Espírito Santo ele vai curando à medida que eu vou lendo a palavra e que eu vou intercedendo, que eu vou orando, que eu vou suplicando, que eu vou oferecendo ações de Glória a graça. Deus. É só assim, não tem outro jeito não, irmãos, é só assim. E aí assim, depois de muita oração, não foi um apelo, não foi um apelo que meu pai esperava. Meu pai ficava assim, quando chegava um pregador da igreja, é hoje, querendo levantar a mão, querendo estar indo na igreja, é hoje. Essa palavra, depois dessa palavra, se eu não levantar a mão, meu Deus do céu. Hoje eu entendo ele, porque toda vez que eu sinto alguém pregando, eu falo assim, não, se não aceitar Jesus, não é possível. Não é possível que eles entenderam ainda. Mas não foi assim comigo, irmãos. Não foi assim, não teve fogo descendo. E eu queria, é claro que eu queria. A gente quer muitas coisas, a gente planeja muitas coisas, a gente imagina muitas coisas. Mas Deus tem planos diferentes do que a gente imagina, na maioria das vezes. E Ele faz isso com a gente. Você sabe por quê, amados? Pra gente aprender a esperar Ele, a confiar nele, a entregar tudo para Ele, a ser fiel a Ele. Esther, ela confiou em Deus. Não importava o que ela ia passar, ela não sabia o que esperava ela naquele palácio, ela não tinha ideia do que esperava ela, mas ela obedeceu, porque ela falou assim, não, eu creio em Deus, meu Deus vai cuidar de mim. E ela obedeceu, e mesmo ela questionando aqui o Mordecai, falando para ele, olha, se eu chegar diante do rei, todo mundo sabe que se eu chegar sem ser chamada, eu vou morrer. Ela estava com medo, eu também ia ficar com medo, irmãos. Eu não ia chegar diante do rei de jeito nenhum sem ser chamada. Eu não ia não. Mas ela ouviu, ela obedeceu mais uma vez. Mais uma vez ela obedeceu. Irmãos, a obediência é a coisa mais linda que tem, que a gente pode oferecer quando a gente ama alguém. E a única maneira de amar a Deus é obedecendo a Ele. Não existe outra maneira de você demonstrar, eu canto muito bem, glória a Deus por isso, eu prego, eu trabalho com o Senhor, eu vou na igreja, eu limpo, eu trabalho, participo do trabalho da girafinha, contribuir. Deus ama tudo isso. Ele ama quem faz com alegria. Mas tudo que Deus quer de você, irmão, é obediência. Ele quer a sua obediência. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus quer a nossa obediência. Glória. E a única
conhecerá? Conhecendo a palavra dele. Glória a Deus. Não tem outro jeito não, irmãos. Porque Deus não vai mandar um anjo, igual ele mandou para Maria, mandou para Jacó. Seria muito legal, né? Eu comentei isso com a minha mãe esses dias. Seria muito bacana se o anjo aparecesse e trocasse uma ideia comigo, porque eu tenho muitas perguntas. Mas não vai acontecer dessa maneira. Pode acontecer, mas é melhor que a gente não fique esperando muito isso, pedindo muito não, porque o trabalhar de Deus é muito diferente do que a gente espera. E assim, a gente precisa estar com os nossos olhos abertos, os nossos olhos fechados. E hoje já foi até falado aqui, quando a irmã estava falando, Deus me lembrou da palavra que eu havia preparado. O Espírito Santo falou comigo: peça para os olhos do meu povo ser abertos. Irmãos, isso é muito sério, muito lindo, muito importante. Isso é tudo. Porque quando a gente abre os olhos da fé, a gente tem medo. A gente tem muito medo, sim, dá muito medo, a gente fica desanimado, porque a gente sabe qual que é a vontade de Deus para a nossa vida. A gente sabe o que Deus quer para a nossa vida. A gente sabe. E a maioria das vezes a gente às vezes não quer viver aquela situação ali, porque vai doer, a gente vai sentir, vai demorar, porque demora mesmo, irmãos. Tem gente que fica anos orando pela salvação do filho, da filha, do marido, pela libertação, pela cura. Mas Deus tem um propósito na espera. Deus tem um propósito em tudo. E as minhas escolhas que foram feitas, que não estavam dentro, porque eu acredito que Deus não queria que eu vivesse tudo aquilo. Não precisava, né? Pelo amor de Deus. Não precisava de tudo isso. Mas isso sou eu mesma falando comigo. Isso é de mim mesma. Porque eu já recebi várias confirmações do Senhor, porque quando eu voltei nos caminhos do Senhor, eu questionei muito, falei assim, meu Deus, e agora? E as promessas que o Senhor tinha para mim, como é que eu vou fazer? E agora? O que eu fiz? Eu estraguei tudo. Tudo que o Senhor construiu, eu destruí. Eu estou arrasada, eu não tenho o que fazer. Aí fala, então, provavelmente agora acabou as promessas de Deus, eu vou ser um meio de banco, eu vou ficar sentadinha ali, e tá bom também. Ok, eu aceito. Porque afinal de contas, eu errei tanto, eu não mereço. Ai, nossa, nem parece que já foi crente. Muito rico, né? Porque a gente não merece, irmãos. A gente não merece mesmo, a gente não merece nada. Mas Deus, Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão bondoso, Ele é tão fiel, que Ele cumpre as suas promessas, porque Ele não é homem para que minta. E o Senhor disse: o seu lugar é no culto. Da sua boca vai sair espada, dos seus braços vão sair tochas de fogo. E onde você for, eu vou falar através da sua vida, em lugares improváveis. Irmãos, e Deus voltou a falar essa mesma palavra para mim depois que eu voltei. E aí eu entendi, porque antes eu não tinha entendido. Deus já sabia tudo que ia acontecer na minha vida, Ele sabia todos os caminhos que eu escolher, tudo que eu ia viver, tudo. E Ele falou assim: tem um propósito nisso, Ariana. Eu vou te levar em lugares que pessoas não conseguem chegar. Irmãos, eu não sei que lugares são esses ainda. Eu não sei. Mas eu decidi fazer como mistério. Eu decidi confiar. Entendi, irmãos, que dói. Se eu vou pro joelho, eu só consigo chorar. Eu me derramo nos pés do Senhor, porque é tudo que eu consigo fazer. Porque existem ainda muitas feridas para serem saradas. Porque não dá para Ele, se Ele fosse tirar tudo de uma vez, eu não ia aguentar, eu ia morrer. E Ele tem pensamentos de paz a meu respeito. Ele tem pensamentos de prosperidade a seu respeito, irmão. Ele tem sonhos lindos para sua vida. Nada está perdido, nada. Irmão, olha para mim. Olha para
gente espera sinais. Deus não me deixou ficar sem esse dia, porque sabia que eu queria. Porque Deus, Ele é tão bondoso, Ele é tão amoroso, que por mais que Ele não fale, muitas vezes aquilo que a gente quer ouvir, Ele se deleita em entender os desejos do nosso coração quando a gente é obediente. Se um pai e uma mãe que já faz tudo pelo filho, por que Deus, a gente é ruim e a gente faz tudo pelo filho? Imagina Deus, que é soberano, que é maravilhoso, que é poderoso, que conhece o dia que você foi gerado, até o dia que você vai deixar essa terra e vai para o céu. Glória a Deus. Ele sabe de todas as coisas. Por que não confiar nesse Deus? Eu não entendo por que você ainda não está confiando em Deus. Tudo na sua vida, é tudo, tudo. Não é, não, essa parte aqui eu confio em Deus, mas essa parte que eu cuido, isso aqui eu resolvo. Irmãos, é tudo. Acorda orando, vai trabalhar orando. Você vai parecer doido, mas a gente é doido mesmo. Cristão, ele é para ser doido mesmo. A gente tem que ser maluco com Jesus. A gente tem que desesperadamente clamar a presença dele em nossas vidas, porque senão a gente não dá conta, a gente cai mesmo. A gente não dá conta, a gente não tem força. Eu, quando estava saindo do mundo, eu não tinha força nenhuma, mas o Senhor estendeu a mão dele para mim e falou: filha, você não tem que ter força. Eu sou sua força. Eu te levo pela sua mão, eu seguro na sua mão e eu te levo. Vamos comigo, filha minha filha. Irmãos, Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que no dia que eu entrei em comunhão, eu não estava esperando o que ia acontecer. Na verdade, assim, eu ainda tinha muitos vícios, né? Muitos irmãos que lembram, quem lembra? Mas muitas pessoas me viram. E eu já estava indo na igreja há bastante tempo, já estava assim, pedindo: oh Deus, eu quero entrar em comunhão, mas eu não abro mão dos vícios, eu não abro mão dos vícios. Não vou abrir, eu quero, eu mais uma vez, é do meu jeito, eu quero assim, vai ser assim. E aí eu visitei outras igrejas. Gente, eu não sentia nada. Eu sentia a presença de Deus. Deus falava, mas de ficar naquele lugar, congregar naquele lugar, não acontecia. Eu chegava no pastor, falava, mandava um recado, dava meu telefone, ninguém entrava em contato comigo. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? O senhor não quer que eu entre? Aí eu, não vou tirar não, Espírito Santo. Eu sou assim, eu gosto de ser assim. O senhor falou que me chamou, que vai me usar em lugares, não sei o que e tal. Eu preciso ser diferente. Não, vou tirar não. Tira. E aí, eu fiz uma prova com Deus. Deus, se eu encostar o dedo nesse piso, olha, gente, a gente tem hora que é muito vive com Deus, né? A gente faz umas coisas com Deus que misericórdia. Tem medo de morrer, meu menino. Eu virei pra ele assim: Deus, se eu encostar a mão nesse piso aqui, ele sair na primeira, eu vou tirar tudo. E eu já sabia que era difícil de tirar, porque eu já tinha tentado tirar várias vezes, já precisei até de ajuda. Então eu já sabia que não ia sair, ou seja, eu ia tirar. Pronto, resolvi o problema. Irmãos, na hora que eu encosto no piso, assim, eu encostei na bolinha, a bolinha caiu. Aquilo eu comecei a chorar, eu comecei a rir, eu não sabia o que fazer, meu Deus, eu levei a mão na cabeça, agora eu vou ter que tirar tudo. Porque eu tentei o meu Deus e ele falou para eu não fazer isso e eu fiz e ele fez acontecer. E aí, a gente, né, teimoso, eu ainda falei assim: não, eu não quero tirar, não vou tirar, eu vou tirar só esse aqui. E aí tentei tirar uma que eu tinha na boca e aí foi a mesma coisa, na hora que eu gostei, a bolinha caiu. E aí eu falei: não vou, não quero. Tava me doendo. Liguei pra minha mãe, e minha mãe, eu contei pra minha mãe o que tinha acontecido. Aí o Espírito Santo, através da minha mãe, ele falou assim: o que é que tá no seu coração? Qual que é a voz que tá no seu coração? Aí eu só falei o que eu ouvi: tira. Eu só ouvi isso, não tinha ouvido mais nada: tira. Aí a minha filha: então ouve essa voz que tá falando no seu coração, tira. Irmãos, depois que eu tirei, eu tive uma crise de choro. Eu chorei.
como eles dizem, quando Deus mandar um marido e uma casa, e que eu for sair dali, eu já falei que eu só saio casada, não sai mais dali. Aí meu pai fala, não, então vai casar, porque um dia você vai sair. Eu falei assim, não, é que é grande, vou morar aqui também, não tem problema não. Hoje eu já descobri que o meu lugar é onde Deus me quer, é onde os meus pais estiverem. Porque foi onde Deus me colocou. Se Ele vai ter outros planos daqui pra frente, eu não sei. Às vezes eu quero saber, mas na maioria das vezes eu não quero nem saber, porque se eu souber, eu vou querer saber como, e aí eu vou querer saber tudo e eu vou estragar tudo de novo. Então eu prefiro confiar. Eu prefiro ter fé que Ele tem os melhores planos pra mim e que Ele não vai falhar comigo. E assim como Esther mandou falar para Mordecai, ela falou para ele, mandou avisar para ele, no versículo ai, irmãos, eu perdi aqui, mas ela disse que ela
tenho certeza